Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje terça-feira, dia 4/8/2020. E nós vamos fazer aqui, bater um papinho antes de começar. Vamos passar os números, tudo bonitinho, mas hoje nós vamos falar sobre esse negócio da CPMF, que eu andei conversando com alguns políticos nos bastidores. E a gente vai entender um pouquinho melhor o que um lado pensa e o que o outro lado pensa, e vocês vão ver aonde que nós podemos chegar com essa historinha aí. Vamos lá. Antes de mais nada, a Bolsa de Valores ontem ficou no 0 a 0. A tendência hoje das internacionais é de manutenção com uma leve, muito leve queda. O dólar foi a surpresinha de ontem, que subiu bem, né? Ele subiu 1,8% e foi a 5,31. Então esperamos que o dólar não suba mais, né? Que fique mais para baixo possível aí, seja o que Deus quiser. Tivemos alguma notinha também da Reuters. Importações despencam e país tem superávit comercial recorde em julho de 8,1 bilhões de dólares aqui no Brasil, né? Isso daí deveria ajudar de forma positiva o câmbio, e não está. Essa anomalia que me preocupa, porque nós estamos tendo superávit um atrás do outro seguido, e o dólar não está recuando. Isso é muito preocupante, tá ok? Alguns dizem que é por causa da fabricação do dinheiro que o Brasil vai fazer. Só que o Brasil vai fazer 400 milhões de dinheiro. E o superávit foi de 8 bilhões de dólares. Então a diferença é muito grande. Ou seja, está entrando muito dólar. Estão consumindo todo o dólar que está entrando. Quem que está pegando todo esse dólar que está entrando? Quem que está consumindo tudo isso daí? Para onde está indo esse dólar que está entrando? Alguém está pegando isso daí, alguém está consumindo isso. Uns dizem que quando a economia voltar, pelo que eu andei conversando com o outro, uns dizem que quando a economia voltar, o que vai acontecer? A importação, a compra de produtos externos vai aumentar muito e a demanda pelo dólar vai precisar. Então eles estão antecipando tais situações. Outros dizem que muitas empresas não conseguiram empréstimos no Brasil e estão pegando empréstimos fora do Brasil, mas mesmo assim está entrando dinheiro para cá, certo? Inundando mais ainda. Só que vai ter que pagar lá na frente. Então entra, eles pegam, compram, fala, eu fico com reserva, porque o dólar vai ser minha reserva, não vai fazer eu perder dinheiro. Então eu vou comprando tudo que tiver, trocando, vou deixando o real para lá e vou pegando o dólar, principalmente que agora que o governo vai fabricar mais ainda moeda, vai ficar mais moeda solta aí. Nós vamos pegar esse dólar, porque quando forem pagar as dívidas e quando movimentar a economia, aí a gente vende e o preço vai subir e nós vamos ganhar muito dinheiro. Essa está sendo a expectativa, viu? Vai prestando atenção nas coisas aí. Nós temos previsto para hoje, não sei se aconteceu ou se vai acontecer de fato, Federação de Funcionários dos Correios convoca greve geral para o dia 18, então foi prorrogado para a próxima semana, não é isso? Dia 8, da 18, daqui 2 semanas, então tem mais tempo ainda. Nós estamos falando daqui 2 semanas, foi prorrogado isso daí, que também era uma coisa que poderia dar um ruídozinho em cima da gente aí, tá? Tem algumas pessoas que falam que não gostam do correio, mas eu vou falar uma coisa pra você, o serviço que eles fazem é muito bem feito, viu? Eu nunca tive problema com o correio, eu nunca fui mal atendido em agência do correio. Nunca. Você pode ter sido quando você foi em alguma central, distribuição, numa muvuca, sei lá o que, mas eu nas agências de bairro, essas coisas assim, porque principalmente que é terceirizado, né? É como se fosse franquia. As franquias, quando eu vou, o atendimento é incrível, os atendentes são incríveis, sempre bastante gente para atender rápido, bem eficiente, eu nunca tive problema. Bom, mas tem pessoas que teve problema. Não é o meu caso, graças a Deus, né? Uma vez ou outra, alguma coisinha ou outra sempre acontece, mas isso aí aconteceria até com outra transportadora.
Claro que tem algumas outras empresas, tipo Mercado Livre, algumas empresas tá renovando e montando uma estrutura para essa logística ser mais rápida. Isso está acontecendo mesmo, como se fosse um Sedex 10 eles estão criando dentro deles lá. Com certeza está sendo melhorado a situação, mas isso não significa que é ruim. Bom, vamos lá, gente. O assunto é o seguinte, CPMF. A gente falou que ia conversar sobre o bendito CPMF. Vamos conversar sobre o bendito CPMF? Vamos lá. Eu andei perguntando para o pessoal do governo e andei perguntando para o pessoal da política de oposição. Saíram duas versões, duas interpretações diferentes do mesmo assunto. Olha só que interessante. O lado do governo falou o seguinte. Eu falei, por que o presidente agora liberou, falou para o Paulo Guedes, não vai? Me falaram o seguinte, o presidente sabe que vai entrar em época eleitoral agora e que daqui 2 meses, e que um negócio desse aí não consegue ser aprovado, votado em 2 meses, precisaria de muito mais tempo. Eu falei, mas o ano não termina agora. Ele falou, não termina agora, mas começa a campanha nas cidades para prefeitos e muitos deputados começam a ir como se fosse pré-campanha deles, então foi aparecendo em televisão, tendo que gravar, fazendo filmagem, um monte de coisa. Eu falei, então tá, então não trabalha? Os caras falaram, não trabalha, infelizmente. Eu falei, nossa senhora, vou falar pra você, dói a terma. Mas tranquilo, vamos lá. Aí eu falei assim, então, mas por que? Qual que foi a intenção dele pegar? Eu falei assim, então vai. Ele falou assim, porque são duas situações. O ministro estava querendo que passasse, que acontecesse, andasse para frente, que senão ele ia largar fora. Ele falou, então não vou ficar. Se não é para andar, para ficar fazendo, não fazer nada, eu vou embora. E aí o presidente foi segurando e soltou agora. Beleza, soltou agora. Então liberou. Para que ele vá, mesmo sabendo que não vai aprovar. Aí, uma das desculpas que convenceu o presidente, porque mesmo assim ele não queria, ele queria que ele arrumasse outra ideia, outra coisa, foi de que o seguinte, de que as despesas correntes com essa Bolsa Família, que estava ajudando inclusive o governo na aceitação dele, como o PT fez na época do Bolsa Família, como o Fernando Henrique fez na época dele, foi criado lá, né, um tipo de uma bolsa, não sei o que, cada um fala um nome, mas é mesmo, muito parecido. Foi criado alguma coisa assim desse gênero lá no governo do FHC, depois foi popularizado, se tornou como algo populista no governo do PT, né? Algo que é para ajudar e realmente ajuda mesmo muitos pobres. Existem várias formas diferentes de fazer a mesma coisa, mas é bem visto, é bem quisto. E agora, por causa do corona, do Covid, me deu uma turbinada nervosa no negócio. E precisa de dinheiro para isso, precisa de dinheiro para controlar como é que fala, as contas públicas, né? E mesmo estando liberado o gasto abusivo, não pode se manter uma estrutura tão engessada como está, uma estrutura tão negativa, né? Uma conta tão negativa, usando só o especial, né? Mesmo porque a queda foi uma queda muito grande da receita do governo nesse período de crise de pandemia. Então, por cargas d'água, foi liberado isso para essa finalidade. Mesmo falando que não seria para aumento dos impostos, mas na lei disse a pessoa que está lá 0,2% até 1%. Então, eles ficam falando 0,2%, mas é até 1% que está lá que pode se mexer. Ou seja, vai mexer igual o CPMF foi subindo até não ter limite. Infelizmente aconteceu isso. Bom, vamos lá. Professor, e a outra parte? Essa que é interessante. A outra parte pegou e falou o seguinte: o governo quer ficar popular. Não tem problema, deixa ele popular. Mas não tem problema, deixa ele popular com essa coisa negativa.
Então o que acontece? Nós vamos aprovar o Bolsa com a conotação de quem deu a Bolsa foi a Câmara, que nós aprovamos, a Câmara aprovou a Bolsa, o auxílio, né? Auxílio, né, emergencial, prorrogando. Tanto é que eles estão falando de prorrogar até dezembro, e vai passar, você pode ter certeza disso pelo que falaram. Vai prorrogar até dezembro. Aí eles falaram assim, eu falei assim, mas cara, se prorroga até dezembro, não vai ajudar o pessoal do Bolsonaro nas campanhas para prefeito e vice-prefeito e vereadores e tudo mais? Ele pegou e falou assim, então, vai. Mas as publicidades na campanha para prefeito, elas vão bater em cima de o prefeito mente, falou que não ia ter novo mais imposto, vai criar CPMF, falou que não ia fazer bolsa, negócio de família, criou Bolsa Família, falou que não sei do que e tal. Então eles vão desmoralizar a situação ali. Vão desmoralizar a situação. Então essa que vai ser a guerra. E é uma guerra, e é normal isso, porque a gente sabe que é uma guerra. Ainda peguei e falei assim, mas o que o presidente tem a ver com as eleições locais? Eles falam assim, eles vão usar todos os candidatos à presidência, eles vão usar um tempo da TV, nem se for 10%, para pegar e falar da situação nacional, para já fazer as projeções para o próximo período, para os deputados e tudo mais. Eu falei, então já é um negócio maquiajar. Aí eu falei assim, e sobre esse negócio da Bolsa Família, esse negócio aí, como é que vai ser isso aí? Ele pegou e falou o seguinte, então, veja bem, olha só. Acabando as eleições, terminou dezembro, começa janeiro, né, o próximo ano, tipo vida nova, só que é uma vida nova ruim para os pobres. Por quê? Porque imagina só, você está acostumado, você está lá, acostumado, 600 todo mês, 600, você até acostuma com ele, você acostuma, entra na sua receita, é uma bela de uma grana, é metade do salário mínimo, é até mais do que metade do salário mínimo. E quando eles pegarem e cortar, vai dar uma revolta muito grande, que é a intenção da oposição. Então a oposição está vendo que o governo está cortando os benefícios que cortou já da reforma da Previdência. A oposição está de olho, verificando o que mais que onerou deles, que não pode ter reajuste. Então, durante 2 anos, pela proposta, não pode ter reajuste da reforma administrativa, que eles querem votar antes da tributária, que já falaram. Eles estão falando sobre mais essas taxas do CPMF que estão querendo cobrar. E eles não vão mais ficar falando de 0,2, já vão começar a falar de 1%. E tudo para que no próximo ano, que seria para crescimento do país, eles possam pegar e muvucar tudo de novo. Então esse ano foi muvucado, o ano passado muvucou, esse ano o corona muvucou, os estados fez tudo coisa para muvucar. Isso bastidor, hein? Não é uma verdade absoluta. Vocês vão cruzando informação. Eu peguei, juntei, dei uma mesclada no negócio, tô passando pra vocês, tá? Não é verdade, é uma fofoca, hein? Aí eles vão pegar, o próximo ano vai muvucar, e aonde vai renascer. Já estão com o projeto todo pronto, pelo que me falaram. Já estão com todo o script, todo com o processo todo pronto, para que no próximo ano possa se voltar de novo a reviver os sindicatos. Os sindicatos brigando, lutando pelas pessoas, fazendo não sei o que e tal, e vamos lá, e vamos lutar, e vamos brigar, e vamos fazer, e tal. Então, ano que vem, disse a pessoa que vai ser o ano da muvuca. Esse ano das eleições vai ter alguma coisinha? Como é para prefeito e vereador, eles não estão querendo muito fazer. Vão fazer um aqui e outro lá, muito pontual.
para que não suje eles na campanha, porque eles querem montar a base deles de novo. A esquerda quer montar a base dela de novo, o Centrão quer montar a base dele de novo, com prefeitos e vereadores. Por quê? Porque com a nova regra eleitoral não vai mais ter muitos partidos, vão perder as receitas, e eles não querem perder a receita, então eles precisam ter base de deputados, porque a base vai ser deputado. Quantidade de deputado que a pessoa tiver vai significar dinheiro entrando para o partido. Se a base dos deputados vai significar dinheiro entrando para os partidos, o que vai acontecer? Prestem atenção. Para a campanha de deputado, eles já estão montando tudo. A Câmara já está montando tudo, porque são eles que vão querer se reeleger. Certo? Para campanhas deles, o que eles vão querer fazer? Eles vão querer detonar o possível do possível para que todos os votos vão o máximo possível para a legenda deles. Mesmo porque o próprio presidente está sem legenda. E aí nós vamos ter aquela coisa aqui aonde, tipo assim, nós vamos deixar o Aliança criar, mas quando criar, eles não vão ter deputado. E não tendo deputado pela nova regra, não recebe um centavo. Não recebendo um centavo, eles não conseguem trabalhar. Eles perdendo a eleição, eles perdem a máquina. Perdendo a máquina é um natimorto. É mais ou menos esse o pensamento que eles estão fazendo aí. Agora sobre a CPMF. Então eu falei assim, mas e aí esse negócio da CPMF? Eles falaram assim, então, a CPMF é tão ruim, ela é tão ruim, que isso daí que vai ser o que vai destruir o governo. E nós vamos pegar, nem se for para aprovar a CPMF, porque nós vamos pegar e falar da incompetência do governo, nós vamos falar que está tudo ruim, nós vamos falar que vai ter que ser aprovado porque o governo está fazendo pressão, e aí a televisão vai começar a fazer simulação de 1%, se você ganha tanto, 1% você vai pagar e tal, e você vai pagar de tudo em cima disso, em cima daquilo, e você vai pagar daqui e dali, vai fazer aquela muvuca daqueles estudos antes, aí vai chegar na hora, eles vão pegar e vão aparecer na televisão os deputados e vão falar assim, olha, o governo está querendo destruir os pobres e mesmo com as dificuldades nós não vamos poder deixar passar isso, e esse daí é um imposto que nós sempre não quisemos, a gente fez os estudos, nós pegamos e falamos assim, tudo bem, vamos fazer os estudos, só que isso não é nada bom, então o governo que vai se virar e fazer outra proposta e fazer outras coisas, etc. Então tá nesse pé. Outra situação, eu perguntei para eles o seguinte, o ministro da Economia, como vocês veem ele? Eles falaram assim, você quer que eu fale do fundo do coração? Eu falei, quero. Nós vemos ele como uma pessoa que se diz ser muito, mas produz pouco. Eu falei, como assim? Nós estamos esperando uma reforma tributária, já faz 2 anos que ele está falando, 2 anos, desde quando começou o governo, antes de começar o governo, então faz 2 anos. Nós estamos esperando isso, achávamos que estava tudo pronto, nós criamos uma expectativa da onde? Vamos pegar um especialista que vai fazer todos uns cálculos, um projeto explicando miudezas, da onde que vem, para onde que vai, os impactos, tudo. E nós recebemos um pedaço de papel escrito: alíquota de PIS 6, alíquota de COFINS 9, unir os dois, imposto 15. Ou seja, somar 2 impostos para mudar o nome que é de 2 para 1. Ele falou, isso daí é inadmissível, cara. Isso é inadmissível. Porque os deputados, como eles não têm expertise na coisa, eles querem aprender. Então eles querem pegar o projeto para ler o projeto. Porque eles lendo o projeto, eles conseguem adaptar o projeto mais para cá, mais para lá. Agora, como não receberam nada, eles têm que criar um projeto do nada. Imagine deputados criando o projeto do nada. Não é o que eles queriam, mas estão fazendo, tendo que fazer. E tá ficando muito melhor do que o do governo.
Só que a regra sempre foi assim. A parte que entende onde tem os especialistas, o Ministério da Economia, por exemplo, nesse caso, é o que deveria mandar todo um projeto com descritivo, tudo descrito, tudo descrito, falando, sai daqui, acontece isso, em um mês acontece isso, em 2 meses isso, 3 meses isso, fazendo um budget, fazendo projeção para 1, 2, 3, 4 anos. Não recebemos nada. Eu falei, você tá de brincadeira? Ele falou, nada. Eu falei, cara, mas e aí? Para nós é uma grande incompetência, mas o governo não é meu. Como ele é bom de conversa, para um populismo é muito bom. Mas para mandar as coisas que nós precisamos, e olha que ele tem um monte de funcionário que trabalha para ele, hein? Ele simplesmente poderia mandar alguém fazer e ele só ir corrigindo. Fala, deixa eu dar uma olhada. Opa, isso aqui corrige, isso aqui corrige. Ele falou que o negócio está meio estranho. Parece que tem uma possibilidade muito grande do próprio presidente. Porque tem umas versões que do pessoal do presidente que não quiseram falar. Mas tem uma versão onde pode-se jogar uma batata quente em cima do Guedes, falando, então vai, Guedes, eu vou te dar essa autorização para você ir lá na frente. E chega lá na frente, o Congresso aprova e o Bolsonaro fala assim, não, assim eu não quero. Para ele sair bem na fita, e o Guedes pegou e falou assim, então eu vou sair, porque agora me queimou. Essa é outra jogada do governo para tal situação. Então nós estamos dentro de jogo, é um jogo político. Resumindo, é isso. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Não é a verdade absoluta, hein? É fofoquinha de bastidor. É informe, não é informação, hein? Jamais é a verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.